capítulo 8 do livro de Romanos, o versículo 1. Apenas o versículo 1, embora nós possamos, vamos refletir, né, parte ou grande parte de todo o capítulo 8 de Romanos. Eu até vou deixar como tarefa de casa para vocês. Sempre a gente deixa uma tarefinha, né? E vocês, quando chegarem em casa, tardezinha ou à noitinha, vocês leiam todo o capítulo, porque é um capítulo longo. Mas eu quero me ater aí ao versículo 1, porque ele também vai produzir para nós o tema dessa mensagem, que é em Cristo. E diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se a gente parar um pouco para pensar, nós percebemos e sempre comentamos isso uns com os outros, que o tempo, ele passa muito rápido, não é mesmo? Para gente que a gente pisca, 20 anos se foram. Da outra piscada, 40 anos. Pisca mais um pouco e já vem 60 anos. Pisca mais um pouco, 80, 100 anos. É tudo tão rápido. E a gente fica pensando que nessa passagem pela vida, que requisitos nós poderíamos ter para que nós pudéssemos, conseguíssemos ter qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, de bem-estar. E eu penso que o mais importante é nós sabermos que de todas as coisas boas, os passeios que fazemos, as aquisições que conseguimos, a família que temos, os sonhos que desejamos realizar, as questões que envolvem o nosso dia a dia e que gostaríamos que fossem de tal maneira e que, de alguma forma, traz qualidade de vida e bem viver. Eu penso que, atrelado a isso, imprescindivelmente, ter uma vida ou um viver em Cristo seria o requisito maior de uma boa qualidade de vida. É o fato de você saber se você está em Cristo. Porque eu penso que são vários os motivos pelos quais uma pessoa adere a uma determinada religião. Pode ser medo. A pessoa vai por uma religião, às vezes por causa do medo. Ou ela vai por uma religião, às vezes por causa da culpa. Ou às vezes por causa de um vazio de alma. Não sei. Por causa até de uma doença. As pessoas procuram uma determinada religião. E assim vai. Então, são muitos os motivos que uma pessoa adere a uma determinada religião, uma determinada seita, e muitas vezes não pelo motivo correto, pela forma correta, porque quando se procura algo, precisa-se ter uma identidade ou adquirir uma identidade espiritual verdadeira. Então a questão é quem você é espiritualmente falando. Se nós, em qualquer lugar que a gente vá, se você vai fazer alguma coisa, as pessoas querem fazer um cadastro teu, né? Qual é o teu nome? O meu nome é tal. Qual é o número do seu CPF? É tal. E o seu RG é o número tal. Onde você mora? Endereço tal. Né? Mas se fôssemos fazer um cadastro da tua vida de uma forma espiritual,
E eu acrescentaria nesse cadastro mas qual é a sua identidade espiritual? Se perguntassem a você, fizessem essa pergunta, espiritualmente falando, você é o quê? Na ponta da língua você responderia, qual seria a resposta que você daria a isso? Se alguém lhe perguntasse qual a sua identidade espiritual, o que você responderia? Eu sou católico, eu sou presbiteriano, eu sou batista, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu poderia dizer para você a resposta errada. Porque, quem sabe, você poderia dizer, como Paulo disse, eu sou de Cristo. Eu sou de Cristo. Porque a sua esperança de crescimento, olha só, a sua esperança de significação, de realização como cristão, ela tem que estar baseada no entendimento que você tem especificamente de quem você é como filho de Deus. Você se compreende espiritualmente? Você sabe quem você é? Então, eu diria que a fundação decisiva da sua vida, a fundação decisiva para sua estrutura espiritual de fé, para que você tenha padrões de comportamentos de maneira que você possa se compreender ou compreender a sua identidade espiritual, nós poderíamos colocar isso dentro de uma equação, usando uma linguagem das ciências exatas, dizendo assim que você mais Cristo seria igual a complemento e mais significação. Seria igual a plenitude e mais significação. Você mais Cristo estaria completo. Não adianta você passar pela vida e não saber quem você é espiritualmente, de onde você veio, o que eu sou nesta vida. Eu vou chegar aonde? Depois que eu morrer, não existe mais nada? Não, existe uma vida eterna para se desfrutar. E esta vida eterna tem que ter uma passagem para ela. E a passagem é Jesus. A passagem é Cristo. Nas cartas de Paulo, aparece 100 vezes esta descrição em Cristo. A primeira vez que foi mencionado, os cristãos foram chamados de cristãos, foi com uma forma de deboche, né? Na igreja primitiva, logo depois que Jesus foi assunto aos céus, ele ressuscitou e foi para o céu, a igreja começou a crescer e os cristãos começaram a se posicionar. Nesta postura cristã, as pessoas que não acreditavam em Cristo começaram a debochar dos cristãos, dizendo, lá vai o cristão. E era um sinal de deboche, de chacota, né, que faziam dos cristãos. A palavra ali, que é mencionada em Atos capítulo 11, versículo 26, foram pela primeira vez chamados de cristãos, é uma palavra que significa pequenos cristos. Né? É como nos dias de hoje, lá vai o crentinho, lá vai o Bíblia, lá vai o... Né? Aquele cara não faz outra coisa, não sei ir na igreja, aquele cara vive lá na igreja, é um crentinho, é uma forma de deboche. Seria o que, quando os cristãos foram mencionados naquela época, chamados de cristãos. Então, hoje se apresenta aos filhos ao batismo. Né? O Ricardo Adelita, né? Os parentes todos aqui vieram prestigiar o momento do batismo. Uma forma maravilhosa, mas o batismo é o quê? É uma introdução desta identidade que nós temos com Cristo. Quem tem uma identidade com Cristo, opera na direção da obediência a Cristo. Faz os comandos que Cristo manda. E Cristo, ele elaborou e promoveu a vida através da sua própria vida, morrendo, ressuscitando
e dando a nós uma possibilidade de vida eterna. Então, ser cristão é estar em Cristo. Eu pergunto, você está em Cristo? Quando cremos, nós nos identificamos com a pessoa de Jesus. Quando cremos, nós estamos dizendo assim, eu hoje decido confiar em Jesus, porque se ele teve a coragem de morrer por mim e de ressuscitar e dizer que um dia ele vai voltar para buscar todos aqueles que o amam e nós vamos viver eternamente com ele, então eu quero esse Cristo, eu quero renunciar à minha própria vida e dedicar, porque se ele renunciou à vida de Deus, à vida lá do céu e se tornou um igual a nós, eu também quero fazer algo na direção de Cristo, eu quero também dar a minha vida a esse Cristo, porque é este o desejo dele por nós. Nós nos identificamos com Cristo na sua morte e ressurreição. E obedecemos a ele. Há um hino que nós cantamos aqui na igreja, que diz assim, com Cristo unido na morte da cruz, eu gozo as bênçãos do reino da luz. Então, nós devemos procurar a nossa identidade na cruz de Cristo. É através da sua morte. Nós um dia, quando houve aquela desobediência lá no início, nossa natureza, ela se transformou. Nós não somos, aquilo que era perfeito se tornou numa coisa totalmente deformada diante de Deus. Nós fomos inoculados com um veneno, o veneno do erro, o veneno do pecado, o veneno das coisas ruins. Os homens são maus, são violentos. Por quê? Porque ele está inoculado com o mal. Mas nós recebemos um antídoto. E esse antídoto se chama Jesus Cristo. Esse antídoto veio e ele vem para morrer na cruz. Deliberadamente, o próprio Pilatos, o próprio governante diante da multidão, disse, você não está vendo que o pessoal está te acusando? Você não sabe que eu tenho poder de te dar a vida e te tirar a vida? Aí Jesus olha para ele e diz, você não tem poder nenhum, porque nenhum poder você teria se do alto não lhe fosse dado. Se eu quisesse, eu mandaria uma legião de anjos, eu pediria ao Pai, ele enviaria uma legião de anjos para me tirar dessa situação, mas eu tenho que chegar naquela cruz, que eu quero morrer pela humanidade. O amor de Jesus nos constrange. E ele derrama o seu sangue naquela cruz, por amor a você e por amor a mim. E aí o que eu faço? Que respostas eu dou a Jesus? Fica como está, deixe esse Jesus para lá. Ou eu digo, sim, a partir de hoje eu sou de Cristo. Eu quero ter uma identidade. Se ele teve essa coragem de fazer isso por mim, eu tenho coragem de entregar a minha vida a Jesus. Então, nós fomos inoculados. E quando o antídoto Jesus entra na nossa vida, tem uma batalha espiritual dentro de nós. Quando eu digo para Jesus, sim, eu decido te aceitar e te entregar, eu decido hoje viver para ti, eu a partir de hoje me identifico contigo, há uma guerra espiritual dentro de você. Quando a presença de Cristo vem para nós, há uma batalha com a nossa carne. E o Romanos capítulo 8, dentro do capítulo 8, versículo 13, diz assim, porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente viverão. A carne significa erros grosseiros, está ligado com aquele texto de Gálatas capítulo 5, né, com os frutos da carne. Prostituição, lascívia, que é propensão à luxúria, à sensualidade exacerbada, não é? Glutonarias, feitiçarias, inimizades e etc. O que Paulo está falando é que existe uma força que rege a nossa vida, que é o meu eu. E se você caminhar segundo você mesmo, você vai perseguir o caminho de morte, segundo as suas inclinações. Você vai perseguir o caminho de morte. Então, o seu caminho tem sido um caminho de morte? Quais têm sido as suas motivações para continuar vivendo?
Se as suas motivações são egocêntricas, você sempre vai viver para você mesmo. E a vida vai terminar em você mesmo. E isso vai dar em morte. Morte que eu falo não é só física, é morte espiritual. Então, aqueles que vivem para si não podem agradar a Deus. Porque Jesus, ele viveu sempre para o outro. Romanos capítulo 6, o versículo 11 diz assim: vivemos para Deus quando estamos em Cristo. Ainda o versículo 23 diz: o dom gratuito é a vida de Deus em Cristo. E ainda o texto que nós lemos hoje: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo. Você está em Cristo? Há um ditado que diz assim: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu estou andando com Cristo? Quando você anda com Cristo, os atributos de Cristo passam a fazer parte da sua vida. O seu caráter é transformado, a sua vida é transformada, os seus caminhos são transformados. Quem olha para você diz: aí vai um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus. Porque adquire o caráter e começa a se parecer com Cristo, e esta é a vontade de Deus, é que cada dia que nós caminhamos, cada dia que nós atravessamos a vida, nós pareçamos mais e mais com Jesus. Este é o desejo de Deus, fazer parte do caráter de Cristo. Você pode vir à igreja, você pode orar, você pode até ler a Bíblia, mas, quem sabe, isso não significa que você um dia teve um encontro com Cristo. A nossa vitalidade vem de Deus. Se vivemos com Deus, mas não temos nenhum compromisso com Ele, isso não vale nada, não serve para nada. Eu só carrego Deus na minha boca, mas Ele nunca esteve no meu coração. Mas quando Cristo, então, faz parte de você, você passa a viver em Cristo os atributos de Cristo, a vontade de Cristo, as verdades de Cristo começam a fazer parte de você. E você começa a caminhar nessa jornada onde o seu caráter é moldado segundo a pessoa de Jesus. Muitos apelos são feitos para virem a Cristo. Muitas pessoas vão à frente, entregar o caminho a Cristo. Isso é muito bom. Mas quando lá dentro da sua alma, você tem a sua certeza, você tem a sua identidade cristã, você é alguém, então isso é bom, porque cada vez mais você vai renunciando às obras da carne. As leis da carne que imperam dentro de você travam essa batalha e você vai começando a se identificar cada vez mais com Cristo. Cristo vai se realçando em você. Infelizmente, nós vamos criando, mesmo como filhos, nós somos filhos de Deus. A Bíblia diz que Jesus, certa ocasião, mencionou assim: ele veio para o que era seu. Os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, o povo de Deus renunciou, rejeitou e crucificou a Cristo. Mas hoje você está aqui. Se você recebe a Cristo, você se torna filho adotivo de Deus em Cristo. E mesmo, às vezes, nós nos tornando filhos de Deus, nós criamos mentalidades. A partir do versículo 6 do capítulo 8 de Romanos, diz que são criadas, nós criamos mentalidades. Tem muita gente que cria mentalidade de órfão sendo filho. Né? Não se sente pleno. E aí o texto diz em Romanos 8, versículo 15, porque não recebeste espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, quer dizer paizinho. Né? Acha que não é, muitas pessoas acham que não são aceitas, acha que é um fracassado, fica ameaçado sempre pelo medo, não sente identificação, uma identificação com Deus, plena com Deus.
Se você tem uma mentalidade de órfão, significa que você não está tendo uma mentalidade de filho. Então eu digo para você, eu lembro você foi chamado para ser filho de Deus. Quando você é desafiado a dizer, sim, eu quero. Eu não quero atravessar a vida só construindo coisas para mim. Eu quero atravessar a vida tendo Cristo como meu mentor, como meu Senhor. Eu quero atravessar a vida sabendo que eu tenho certeza que Cristo vive dentro de mim. Mas tem gente que cria uma mentalidade de fariseu. Os fariseus eram uma classe de religiosos da época de Jesus que eles viviam de aparência. Eram críticos de tudo e de todos. Né? E achavam que eram os melhores. Mas haviam esquecido que Cristo havia justificado a eles. E nós não precisamos disso. Mas tem gente que cria uma mentalidade individualista, egocêntrica. Né? Às vezes interessado somente em si. Quando Deus... Amem ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua mente. E ame ao teu próximo como a ti mesmo. Quando você faz isto, você deixa de ser individualista e egocêntrico. Você não cria esta mentalidade. Porque você é filho de Deus. Quando você decidiu crer e confiar em Cristo. Mas tem aquele que cria uma mentalidade do religioso. O religioso esquece do que Cristo fez por ele. Né? Ele quer se justificar pela religião. Ah, eu sou um religioso. Ah, eu vou à igreja. Ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não precisa se justificar pela religião que você tem. Você precisa se justificar só por uma coisa. Eu sou de Cristo e pronto. Eu vivo com Cristo e pronto. Eu vivo pela palavra de Deus e pronto. Eu não me justifico porque sou presbiteriano, batista, católico, ou isso ou aquilo. Eu sou de Cristo. Era o que Paulo dizia, o apóstolo. Sou de Cristo. Porque para mim o viver é Cristo, dizia Paulo, e o morrer é lucro. Para alguém chegar e dizer que a morte é lucro, ele tem que ter uma certeza de que ele tem uma identificação com Cristo. Porque ele sabe que não morrerá eternamente, mas ele viverá eternamente. Ele não vai passar dessa vida por uma coisa ruim. Ele vai passar dessa vida por uma coisa muito melhor. Eu diria para você que o melhor ainda está por vir. Não o pior. Então, pessoas guiadas pelo Espírito vivem de acordo com Deus. A questão é sim, quem está guiando você hoje? Eu pergunto, você sabe quem guia a sua vida hoje? Quem está por trás da sua vida? Pode ser os seus próprios pensamentos, pode ser uma pessoa, pode ser um ideal, mas pode ser Deus que está por trás da sua vida. Isso é muito importante. Aquilo que você segue reflete o comportamento daquele que você segue. Tá? Em Gálatas 2:4 diz assim, isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão. Aquelas pessoas que disseram isso daqui estavam ali à espreita, né, para cercear a liberdade que eles tinham em Cristo. Né? Eles queriam bancar, há muita gente querendo bancar o Espírito Santo na vida dos outros. Né? Cercear a liberdade dos outros, né, com seus julgamentos incabíveis. A pergunta é, quem controla a tua vida hoje? Você mesmo? As pessoas? Ou é Cristo? Você tem uma identidade em Cristo? Eu concluo a minha palavra dizendo o seguinte. Vocês foram assistir o Rei Leão? Não sei quantos foram. Eu fui. Mas como pastor, a gente não pode deixar passar em branco algumas coisas, né? Cada filme que eu assisto, eu tiro uma lição de vida. Achei um filme muito bonito, a computação gráfica, aquilo foi muito, muito interessante. A história em si é muito interessante, né? A história do Rei Leão. Eu já tinha assistido o desenho. E agora eu fui assistir o filme.
Eu não gosto de dar spoiler dos filmes, viu? Mas eu vou ter que falar alguma coisa desse filme. Foi muito bacana. E mesmo porque ilustra muito o que eu estou querendo dizer aqui nesta manhã. Né? Vai esclarecer para você. A história, ela conta a história de um leãozinho, que o pai foi assassinado por um tio malvado, e ele tem que fugir para não ser assassinado. Né? E quando esse leãozinho foge, ele encontra uns mentores, e os mentores dele é um javali, e eu não sei que bichinho que é aquele outro, um suricato, uma doninha, né, sei lá. E esses amiguinhos do leãozinho começam a caminhar com ele. E eles começam a ensinar para ele como que ele tinha que viver. E aqueles amiguinhos passam a tirar da cabeça daquele leãozinho quem ele era. Né? E eles querem ajudá-lo. E querem ajudá-lo porque eles acham que a vida do leãozinho ia ficar muito complicada se eles não seguissem as regras que eles queriam dar a ele. E aí, no meio da história, eles vão cantando uma musiquinha cujo refrão é Hakuna Matata. E que quer dizer, não se preocupe, olha, leãozinho, não se preocupe com nada, vai seguindo a tua vida, vamos juntos aqui, nós estamos juntos, somos teus amigos. E ele vai contando a história. Mas o leãozinho, então, ele vai seguindo os ensinos daqueles amiguinhos e ele vai comendo corozinho de árvore, casca de árvore, matinho. Aqueles bichinhos vão ensinando para o leãozinho o que ele tem que fazer. E ele vai seguindo a regra. Mas um dia, acontece uma coisa. Um grande macaco babuíno aparece. Vocês estão acompanhando a história. Aparece aquele macaco, que é tipo um xamã, um guru. E aquele grande macaco aparece para o leãozinho. E quando ele aparece, o leãozinho então diz assim para ele, leva um susto e diz, quem é você? E agora aquele leãozinho já é um leão grande, já tinha crescido. E o leãozinho pergunta para ele, quem é você? E aquele grande macaco diz assim para ele, aquele mensageiro, né? Diz para ele, a questão não é quem eu sou. A questão é quem você é. E aí ele vai lembrar que ele não era só um leãozinho, mas que ele nasceu para ser rei. Né? E hoje eu quero lembrar você que dignidade você tem. E você não nasceu só para ser um homem, um ser humano andando por aí. Você nasceu para ser filho de Deus, filho do Rei, filho do Deus Pai, na pessoa de Cristo Jesus. E em Cristo, você é muito mais do que aquilo que você imagina que é. E às vezes nós estamos vivendo uma vida muito pequena diante daquilo que Deus tem a nos oferecer. E o que Deus tem a nos oferecer é que nós podemos ser filhos dele para toda a eternidade. Jesus nos chama para vivermos um status diferente. Eu não vou contar mais a história do Rei Leão. Você pode ir assistir o filme para ver o que acontece. Mas tem muita gente que está querendo viver status de leãozinho, que não sabe o que é, comendo casca de árvore por aí. Mas quando o Espírito Santo chama você para viver uma vida de maior santidade, mas você não sabe o que é, você não tem identidade, então você anda como você está. Né? E nesta manhã, eu quero lembrar você qual é a sua identidade. Você é chamado para viver em Cristo, para Cristo. E aí você encontra a justiça, você encontra os seus méritos de santidade, você encontra a vida plena, você faz parte do cerimonial da vida com Cristo.
A sua vida deixa de ser apenas rituais, ou um ritual, princípios éticos, e passa a ser uma vida intensa na pessoa de Cristo. O Evangelho é a transmissão da vida de Deus para a sua vida. E assim fica mais fácil levar a nossa vida cristã. Muitos dizem, eu quero ser cristão, mas eu não consigo. Eu diria para você que ninguém consegue, né? A menos que Deus habite em você. Você só consegue se Jesus estiver dentro de você, né? Viver em Cristo é preciso. 2019 continua a sua trajetória. Está aí. E você deve pensar sobre isso. Faça uma entrega. Renove os seus votos. Remonte a sua vida espiritual. E lembre-se do que você é. Quem sabe hoje, você precisa de arrependimento e de perdão. E você dizer, eu quero viver de acordo com essa vida em Cristo. E eu quero firmar a minha identidade em Cristo. Então hoje você pode começar sem medo, sem culpa, sem mágoas, sem complexos, completamente livre para ser tudo que você queira ser. E em 2019, nós possamos ainda viver intensamente em Cristo. Sabe por quê? Porque agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que Deus abençoe muito a sua vida, hoje e sempre. Amém?